Ok, bom. Ok, bom dia, gente. Nós estamos então gravando a nossa aula da semana, né? O assunto da aula é derivada e as propriedades dessa derivada. E a gente vai fazer um tour por esse caminho daí, né? Tá bom? Então a gente vai começar falando sobre um dos primeiros textos que nós vimos sobre velocidade instantânea. Essa é que é a ideia central dessa brincadeira. Deixa eu fazer o upload desse arquivo para vocês verem. Isso, a velocidade instantânea foi um dos primeiros textos que nós vimos para motivar limites, né? Ok? Ele está carregando o arquivo, está aí o arquivo que a gente já estudou. Nós já vimos como isso daqui funciona, né? Não tem problema. Então ele estava aqui lembrando sobre o que vocês já devem ter sabido do ensino médio, que é o movimento uniformemente variável, né? Então essas eram as funções, a velocidade assim, o espaço esse outro daqui, e a pergunta principal desse texto era, tá bom, e se agora a velocidade for uma função ainda como essa, que a gente não conhece a velocidade, né? Como é que seria essa velocidade no instante t igual a 2, por exemplo? Né? Esse exemplo é só para a gente fixar. Também o t ao cubo é só para ser diferente desse t ao quadrado que a gente já conhecia, e aí a velocidade era assim, né? Então a gente vai pegar esse daqui e vai fazer a brincadeira em torno dessa função. Então a primeira coisa é calcular velocidades médias. Essa é uma ideia muito importante, né? De fato, velocidade instantânea, a gente nunca calcula assim, medindo experimentalmente. É sempre uma coisa indireta via velocidade média. Então ele começa aqui, a função é ao cubo, né? A gente está fixando aqui o t igual a 2, ele está calculando a velocidade média entre os instantes 2 e 4. Okay? Entre esses dois instantes foram 2 horas, no igual a 2, no S igual a 2, né? No tempo t igual a 2, o espaço era 8, e no tempo t igual a 4, o espaço é 64. Então ele percorreu essa diferença aqui nesse intervalo de 2 horas. Aí você pega o espaço, divide pelo intervalo, é 28 km por hora. Então essa é a velocidade média dele, né? Então se ele viajasse com essa velocidade média, em 1 hora ele percorreria 28 km. É claro que essa é uma aproximação bem grosseira, porque entre 2 e 4 horas tem muito tempo, né? Aí você diminui um pouquinho, né? Então vamos ver como é que é entre 2 e 3 horas. E faz a mesma conta lá de cima. Aí o tempo é 1 hora, né? No tempo t igual a 2 era 8, no tempo t igual a 3 é 27, faz a diferença, esse aqui é quilômetros por hora, né? Então entre os instantes 2 e 3, a velocidade média foi essa. E aí, de novo, entre 2 e 3 acontece muita coisa, você vai querer fazer uma velocidade média num tempo cada vez menor. Então tá lá, no tempo, se você passar 2 horas, o tempo final é esse, e esse é a velocidade média, né? No tempo t igual a 1, o final é esse daqui, aqui está a velocidade média. E você pode fazer contas a partir daqui. Em meia hora, né? No final vai ser 2 horas e meia, qual era a velocidade média? Era essa daqui. E assim por diante. Né? Então, puxa, se for aqui 1/10 de hora, 1/100º de hora, 1/1000º de hora. Se demora 1/1000º de hora, essa é a velocidade média aqui no espaço. Poxa, é bem, né? Então você está imaginando o seguinte, olha, se eu diminuir ainda mais aqui, provavelmente isso aqui se aproxime mais de 12. Né? Então a expectativa aqui é essa. Okay? E aí você continua, né? Então a velocidade média no instante t igual a 2 e o instante final 2 mais h, é essa expressão que a gente está usando, né?
Aqui, olha, a velocidade final no instante 2 mais h, menos a velocidade inicial, que é no instante 2, dividido pelo tempo decorrente, que nesse caso é h. É isso daqui. Essa é a velocidade média entre os instantes 2 e 2 mais h. Aí tá bom. Vamos ver mais adiante aqui como é que fica, né? Oi. Aí, ok. Aí você vai agora fazer o domínio e vai fazer simplificar essa expressão aqui, ó. Então você usa, alguém perguntou da outra vez, isso daqui é importante, ó, como é que é a mais b ao cubo, né? A mais b ao cubo é a mais b que multiplica a mais b que multiplica a mais b. Expandindo que multiplica a mais b. Expandindo tudo isso, você tem essa expressão. Ó. É a ao cubo, 3a ao quadrado vezes b, mais 3a vezes b ao quadrado, mais b ao cubo. Aí você vai usar essa expressão aqui, ó, 2 mais h ao cubo. Né? Aí faz, tá aqui, ó, é só aplicar a formulinha daí. E subtrai 2 ao cubo, que é essa primeira coisa que aparece aqui. Né? Quando você subtrai tudo isso, você pode colocar o h em evidência aqui em cima, e ficar com essa expressão. Ó. E aí acontece uma coisa fantástica, né? Você consegue cancelar esses dois h's. Então aqui tem uma brincadeira, né? Você pega esse aqui e faz tchau, né? Tchau, cancela esses dois e fica com essa expressão. Essa expressão é curiosa porque para você calcular foi necessário dividir por h. Mas depois você simplificou e aí sumiu o h no denominador. Então aqui agora fica bem claro o que vai acontecer com a velocidade média quando o h diminui, né? Tá vendo? Essa parte aqui diminui, 6 vezes h também diminui, então a velocidade média se aproxima do 2. Uau! E aí então é que você fala agora que é a ideia do limite. O texto foi usado para isso, né? Para motivar esse limite. Hoje a gente já tem uma ideia muito melhor do que significa essas coisas, limite lateral, etc. Né? Então essa aqui é que é a ideia importante. E aqui então esse limite vai ser 12. Uau! Esse limite é a derivada da função t ao cubo. Quando eu pego a função s de t igual a t ao cubo e calculo esse limite, eu estou calculando a derivada da função. Esse é que é o segredo todo da história. Né? A gente não tinha dito isso antes, mas agora é hora de dizer. Né? Então, a derivada de t ao cubo no instante t igual a 2 é 12. Né? Fisicamente, a interpretação é a seguinte, olha, essa é a velocidade instantânea, porque você fez o limite de h tendendo a zero, né? E a velocidade instantânea é 12 km por hora. Então, se você estivesse percorrendo o espaço e esse espaço dependesse do tempo, como se fosse t ao cubo, né? Então, no instante t igual a 2, que é 2 horas, você estava numa velocidade instantânea de 12 km por hora. Poxa, está aí a interpretação, né? A Luana está fazendo uma pergunta. A derivada sempre tem um limite tendendo a zero. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Se você escreve 2 mais h menos s de 2, é sempre com h tendendo a zero, porque é a velocidade instantânea. Né? Mas mais adiante a gente vai ver uma outra expressão que, ao invés de tender a zero, é um número tender ao outro. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas sempre que for assim, 2 mais h menos s de 2 dividido por h, essa aqui o limite é sempre com h tendendo a zero. Então você diz que essa é a velocidade, você diz que essa é a velocidade instantânea, né? Essa aqui é a velocidade instantânea, chama de v, mas esse é a derivada. Aqui o s' de t é igual a esse limite daqui, né? Que é igual a esse negócio.
E aí foi usada aquela expressão, a gente tinha usado lá em cima, né? T mais H ao cubo menos S de T. Você faz essa conta, coloca aqui em evidência, esse limite aqui dá sempre 3t ao quadrado. Uau! Então, a derivada de t ao cubo é 3t ao quadrado. E é sempre assim, né? Se for, por exemplo, no tempo t igual a 1, a velocidade seria 3. No tempo t igual a 2, o t aqui era 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12, que era o que a gente tinha achado aqui antes. Mas com isso, você pode achar a velocidade instantânea em qualquer hora. Né? Por exemplo, no tempo t igual a 3, 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27. Então, em 3 horas, a sua velocidade instantânea vai ser 27 km por hora. Tá bom? Então, essa que era a ideia principal aqui desse negócio. Deixa eu ver se aquela pergunta da Luana está respondida aqui. A gente já vai responder ela daqui a pouquinho em outro texto. Né? Aí ele faz aqui um comentário. Esse quociente é super famoso, é chamado o quociente de Newton. Né? E é uma taxa média de variação, média entre esses instantes. E a ideia de fazer o limite tender a zero, essa é que é a ideia do cálculo. Né? Tudo no cálculo começa com isso. Né? Aliás, falando aí do Newton, né? Foi ele quem, como se diz, descobriu a gravidade, as leis, né? Por meio das taxas de variações, né? do espaço que envolvia essa derivada. Né? Então, tudo no cálculo começa com isso. Hoje, aquelas viagens a Marte, né? A gente viu imagens fantásticas, 3D, começou aqui com esse quociente. Aquela viagem é o primeiro passo. Aliás, é o primeiro passo não só para aquela viagem, né? Mas é o primeiro passo para a internet, para o avião, para o elevador, né? Para trem de ferro. Tudo começou com esse quociente. Esse daqui é mesmo, assim, né? Tem um livro chamado As 17 Equações Mais Famosas de Todos os Tempos. A fórmula mais famosa de todos os tempos é Pitágoras. Olha só, Pitágoras é assim, né? Ele revolucionou a matemática naquela altura. Né? A segunda mais importante de todos os tempos é essa daqui. De fato, a segunda mais importante é o limite, né? É esse daqui. Esse limite é que é a derivada. Né? Então, isso daqui é a segunda equação mais importante de todos os tempos. Né? Só perde para o Pitágoras. Né? Mas aí o Pitágoras a gente tem que tirar o chapéu. De fato, é um negócio impressionante. Né? Então, está aí a brincadeira. Ops. E essa daí é a coisa que a gente vai começar a falar hoje. Né? Aí tem aqui uma tarefa, né, que vocês já devem ter feito aí. Você vai aplicar aquelas ideias se em vez de ter o cubo fosse 1 sobre t. 1 sobre t. Aí você faz essa brincadeira e a ideia é sempre a mesma. Né? Pega a função num ponto, aqui ele escolheu t igual a 3 para fazer a brincadeira. 3 mais h menos s de 3 dividido por h. Aí fica, né? Como a função é 1 sobre t, a função no ponto t mais h é 1 sobre t mais h. E aqui está a função no ponto 3. Simplifica esse negócio, aí ele está pedindo para você simplificar, vai cair nisso daqui. Vai cair em 3 mais h vezes 3, aqui está vezes 3, aqui está o denominador. Agora, depois de simplificado, é fácil fazer o limite com o h tendendo a zero. Né? É só olhar para essa expressão e ver o que acontece com h diminuindo. Né? Aqui, com h diminuindo, vai ficar menos 1 sobre 6. Porque 2 vezes 3. Perdão, 1 sobre 3 ao quadrado. Né? 3 vezes 3. Em geral, se não for 3, for uma expressão genérica do t, vai cair nisso daqui. Você faz o limite, fica menos 1 sobre t ao quadrado.
Essa é a derivada dessa função. Tá bom? Ok. Então essa aqui é a motivação, talvez a motivação dinâmica que a gente fala da derivada. Né? E aí tem um negócio curioso, que tudo que a gente fez aqui com a física tem um paralelo na geometria. Né? A geometria diz o seguinte, vou fazer agora o upload de outro texto que a gente viu também no início da aula, que é da reta tangente. Esse texto aqui também, talvez a interpretação mais interessante daí, né? Ele está fazendo aqui o upload, só um minutinho, está aí a reta tangente. Né? Então a gente viu sobre a velocidade instantânea e vamos interpretar isso aqui agora como uma interpretação geométrica. Né? Então vocês imaginem que esse daqui seja o gráfico da função espaço percorrido. Aí você fixa um instante, lá naquele texto anterior era o t igual a 2, né, da função s ao cubo, da função t ao cubo. Vamos pegar um valor qualquer, pega um instante futuro, que é o t mais h, e olha agora o espaço percorrido nesse outro t mais h. Né? Então aqui, olha, no instante t0, essa era a posição, no instante t0 mais h, a posição era essa daqui. Então você faz agora, qual foi o espaço percorrido? É o de cima menos o de baixo. Então fica esse quociente que está aqui em cima, né? S de t mais h menos S de t0 mais h menos S de t0. E aí você divide por h, que é o tempo decorrido, né? Entre esse instante e esse instante, você tem um tempo igual a h. Aí você divide, tem a velocidade média, faz o limite da velocidade média, e aí você consegue, então, falar da velocidade instantânea. Mas olha qual é a interpretação desse quociente aqui, olha, né? Que é o quociente de Newton, né? Aqui no gráfico. O numerador é isso daqui, ó. É o cateto oposto desse ângulo. Opa, cateto oposto já é geometria. Né? Okay. Então, o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, isso é a inclinação dessa reta. Né? Ok? Inclinação dessa reta daqui. É uma inclinação que a gente diz da reta secante. Inclinação da reta secante. Né? Ok? E aí, o que está acontecendo agora quando o h tende a zero? Quando o h tende a zero, esse número vai tender aqui, né? E esse aqui vai tender para cá. E aqui você tem uma reta, que vai ser a reta secante por esses pontos sobre o gráfico. No limite, o que a gente deve ter? Deve ter a reta tangente ao gráfico. Então essa é que é a interpretação geométrica desse limite. Né? Fisicamente é a velocidade instantânea. Geometricamente é a inclinação da reta. Tá bom? Poxa, tá aí uma coisa bem legal. Né? Deixa eu ver se eu respondo a dúvida da Luana aqui um pouquinho mais adiante. Deixa eu ver se aparece aqui. Né? Aqui, ó, aquela ilustração que a gente acabou de ver. Né? As retas secantes se aproximando da reta tangente. Né? Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Tá aqui, olha, Luana, essa é uma coisa boa para você. A gente tinha dito o seguinte, se fosse o limite com h tendendo a zero, era esse daqui, né? Esse limite, vamos voltar aqui em cima, com h tendendo a zero. Você pode fazer o seguinte, vamos chamar o t0 mais h de t. E fica aqui o t0. E aqui embaixo é a diferença, t menos t0. Né? Vamos fazer isso aqui na próxima entrada. Aqui, olha, né? Você chama, num gráfico genérico, esse daqui é o f de x menos o f de a, divididos por x menos a. É o mesmo quociente anterior. Né? A gente, aqui, em vez de t, a gente está usando x, em vez de t0, está usando a. Mas é aquele quociente. Né? Okay? E divide pela diferença. Aí, nesse caso,
você vai fazer o limite com x tendendo a A. Veja que é a mesma coisa, né? Aqui, olha, é como se o x fosse igual a mais h. Né? Se o x for igual a mais h, vamos tentar escrever isso aqui, que eu acho que vai ficar bem mais claro. Olha, eu vou colocar x igual a A mais H. Assim, essa expressão aqui. Se o x for A mais H, o x tender a A significa o H tender a zero. Tá bom? Então, eventualmente, vocês vão encontrar essa notação em vez da outra. Mas é idêntico, é a mesma coisa. Né? Veja que aqui em cima, olha, né, tem o f de A mais H, menos o f de A, divididos por, né, no fundo, isso daqui menos A é o H, né? E aí o H tende a zero nesse caso. Tá bom então, Luana? Acho que agora ficou bom. Vocês vão encontrar essas duas expressões, com o H tendendo a zero ou com o X tendendo a A. Poxa, tá ótimo. Então tá tudo direitinho aí. Vamos seguir adiante a brincadeira, né? E aqui então está, ó, né, aquela interpretação lá. Né? Você tem isso aqui é da regra, né? A função é essa daqui. Tem agora as várias secantes que tendem a esse número. Né? Agora, o bom dessa brincadeira é que a gente pode fazer isso agora no computador. Né? Vamos ver se eu consigo mostrar isso para vocês no computador. Eu vou dividir uma tela do computador com vocês, que é a tela do GeoGebra. Essa tela daqui. Ok? Então, vamos ver aqui um pouquinho. Isso. Vocês estão vendo aí, deixa eu me organizar aqui um pouquinho. Ops, peraí. Isso, eu preciso ver o que eu estou fazendo. Isso. E agora eu acho que vocês também estão vendo aí, né, a tela desse programa GeoGebra, que é um programa muito interessante, que vocês encontram na internet mesmo, né? Okay? Deixa eu fazer aqui, ó. Vocês estão vendo lá em cima, tem o endereço dele, chama GeoGebra, tá bom? Esse negócio daí. Eu vou apagar esses inícios aqui, ó. Aí. E vamos fazer agora aquela brincadeira das secantes animada aqui no computador. Ao mesmo tempo, uma sugestão para vocês fazerem vários cálculos aí. Então, vamos definir a função f de x, tá bom? Eu vou pegar uma função bem interessante, uma função que é diferente. Vou pegar o seno, né? Em inglês, o seno é sine, vocês escrevem assim. E ele já fez o gráfico da função seno por aqui, tá vendo? Né? Eu não estou conseguindo mostrar. Deixa eu fazer aqui um pouquinho diferente. Eu não estou conseguindo mostrar o restante do gráfico aqui. Espera aí. Deixa eu apagar esses pontos. Eu estou clicando aqui de um jeito... Ok. Deixa eu ver se eu agora... Aqui. Agora eu estou conseguindo mostrar o gráfico do seno para vocês. O gráfico é assim, né? Essa função aqui. Okay? Vamos escolher um ponto, que é o ponto A. Vamos escrever assim, Azinho igual a 1 por enquanto. A gente vai definir a constante A vai ser igual a 1. Tudo bem? E com isso daqui, a gente mexe no valor do A. Daqui a pouquinho a gente vai voltar e mexer aí nesse valor. E vamos pegar agora o H. O H vamos escolher como sendo igual a 1 por enquanto também. Tá aqui, a gente pode mexer no valor de H aqui. Tá bom? Vamos deixar ele como sendo 1 por enquanto. Tá aí. Ok. Agora eu vou definir os dois pontos que tem lá. Um ponto A grande, que é igual ao f de A. F de A. Vamos fazer aqui, começando assim, né? Um ponto é o F de é o A, perdão, A, F de A. Tá bom? Ok. Então tá aqui, ó. Se vocês olharem, tá aqui esse ponto. Ó.
Está aqui o ponto A. Tá vendo? E é gozado que você pode mexer com esse ponto em cima da curva. Uau! Esse é um negócio legal, né? Você pode mexer. Vamos pegar um outro ponto que a gente vai chamar de B, como sendo igual ao seguinte. É o A mais H, tá bom? F de A mais H, que é aquele outro ponto que está lá, tá vendo? De novo, a gente pode agora mexer esses pontos aqui, né? E se eu mexer só no H, eu faço o B se aproximar do A. Pô, esse negócio do computador é legal, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais assim. Ok. Então tá aí os valores definidos. Vamos calcular agora a inclinação da reta secante, a reta que passa por esses dois pontos, né? Vamos colocar lá M de H. Tá bom? Como é que a gente vai definir o M de H? Vai ser o seguinte: é o F de A mais H menos o F de A, tudo isso divididos por H. Tá lá a reta. Ele fez esse gráfico, mas esse gráfico para a gente não interessa, né? Porque a gente vai apagar esse gráfico, porque a gente vai querer agora a inclinação da reta que passa por esses dois pontos. Então, quem que vai ser a reta? Eu vou chamar de reta secante. A reta secante do x vai ser igual ao seguinte. Vocês lembram da equação da reta, né, que passa por um ponto? Ela passa pelo ponto A, F de A, né, ok? Tem inclinação M de H, e ela passa por esse ponto, que é o x menos A. Tudo bem? Tudo bem. Olha lá a reta, tá vendo? Né? A gente tira se quiser e coloca se quiser com esse pontinho aqui, tá bom? Que legal. Agora olha só, vamos fazer o A mais um pouquinho para cá, para a gente fazer mais, né? E o B para cá. Ops, tá aqui. Agora eu vou mexer só no H. Se eu aumentar o H, tá aí a inclinação da secante. Mas à medida que o H diminui, né, essa reta secante vai tender a reta tangente. O mouse aqui é um pouquinho chato da gente fazer, né? Mas vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Tá bom isso? Poxa, essa é uma animação legal, né? Vamos fazer agora uma coisa ainda mais interessante. Vamos calcular qual é a derivada. Qual é a derivada da função seno, tá bom? Da função seno. Qual a derivada da função seno? Aqui tem um comando que faz isso. Ó. Vamos pegar o F1. Aqui eu não estou conseguindo mostrar. Aqui. Oxe, caralho, só um minutinho. Vamos fazer assim. Vamos fazer o F1 de x, como sendo igual, derivada. Olha lá, o GeoGebra conhece quem é a derivada da função f de x. Tá bom? Surpresa, a derivada da função f de x, vocês estão vendo aqui, é o cosseno de x. Nós vamos aprender como fazer essa derivada. Daqui a pouquinho vocês vão ver que é bem interessante. O cosseno, isso aqui significa a inclinação da reta no ponto x do gráfico do seno é cosseno de x. Então vamos esconder esse gráfico por enquanto. Vamos fazer agora a equação da reta. A equação da reta vai ser tangente, que eu vou colocar. A tangente de x, que é igual ao seguinte. Ela passa pelo ponto A, F de A, tem inclinação F1 de A, esse F1 é a derivada, tá vendo? Né? E passa por esse ponto x menos A. Uau! Olha lá, a reta tangente é essa vermelhinha, tá vendo? É a reta que passa pelo ponto A, F de A, tem inclinação igual à inclinação da derivada, que é o F1 de A.
Tá vendo? Tá aqui, né? E aí, agora sim, olha, quando você mexe o H se aproximando do zero, para onde é que vai a reta, né, a reta secante? A reta secante vai se aproximar da reta tangente. Uau! Aí, agora as duas coincidiram, por quê? Porque o H é igual a zero. Uau! Poxa, muito legal, né? Esse GeoGebra é um recurso importante para vocês checarem várias coisas, né? Vocês estão fazendo um exercício na mão, vem aqui no GeoGebra e faz essa brincadeira, né? Vocês vão ver aí que ela é bem interessante, né? Em particular, esse cálculo da derivada aqui é muito legal, né? Tá bom? Então, tá aí a interpretação da derivada, né, como sendo inclinação da reta tangente e também alguém está perguntando aqui, a Fernanda está pedindo para eu explicar de novo o S de x. Ótimo, boa pergunta. Assim eu vou ter a chance de repetir tudo, né? Então deixa eu ocultar por enquanto a reta tangente, né? Ok? E só relembrar aqui. O ponto A é o ponto onde a gente está querendo calcular, a gente fixou, né? Que é calcular a reta tangente nesse ponto. Aí a gente pega um ponto B, que é um pouquinho adiante, né? Aqui, olha, é isso daqui mais o H, né? E olha em cima do gráfico. Então fica A mais H, F de A mais H. Está lá direitinho. Aí eu calculo a inclinação dessa reta secante. Inclinação disso daqui. É cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembra como é que a gente fez isso lá no texto, né? O cateto oposto aqui é o seguinte, olha, vamos fazer aqui um pouquinho mais alto. Ops, assim, ó, né? Aqui está o F de A, né? E aqui nessa linha está o F de A mais H. Se eu faço um menos o outro, eu estou com essa distância aqui. Estou com essa distância. Esse é o cateto oposto, que está aqui. E eu vou dividir agora pela distância aqui embaixo entre esses dois pontos. Essa distância é exatamente o H, né? Então estou dividindo por H. Okay? Aí essa é a inclinação dessa reta. Tá bom? E aí para cada H fixo você faz aí a brincadeira. Quem é o S de X? O S de X, esse S é de secante. Por quê? Porque é a reta que passa por esses dois pontos. A reta que passa por esses dois pontos. Eu já tenho a inclinação, é o M de H, estão vendo lá, né? E por que ela passa por esse ponto? Aqui é o Y0, né? Aqui é o Y0 mais M que multiplica X menos X0. Se vocês se lembrarem dessa equação da reta lá no ensino médio, né? A equação da reta que passa pelo ponto A, F de A, e tem essa inclinação aqui. Tá bom? Essa daqui. Aí você faz o gráfico dessa reta, né? Que é esse que está aqui, o S de X, é esse gráfico que está fazendo aqui. Tá bom? Fernanda, ficou legal aí? Deu para acompanhar? Eu acho que ficou melhor, né? Oh, tá ótimo. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer o cálculo da derivada. Uau! Aqui a gente usa esse comando derivada e o GeoGebra já sabe tudo. Pega a função seno, deriva da cosseno. Ok? Agora, qual seria então a equação da reta tangente? Então, de novo, a reta tangente passa pelo ponto A, F de A. E agora a inclinação é essa. A inclinação é exatamente a derivada no ponto A. Tá legal? Tem aqui uma confusão grande, quer dizer, uma coisa que as pessoas confundem bastante, que é a seguinte. Às vezes, em vez de f de 1 no ponto A, coloca a derivada no ponto X. A derivada no ponto X não é boa. Vocês querem ver o que vai acontecer aqui? Se eu fizer assim, ó, né? Ops, vou mostrar agora o gráfico. O gráfico é um negócio completamente esquisito. Por quê? Porque ficou isso daqui, ó, cosseno de x que multiplica tudo isso. Então, essa não é a equação da reta tangente. A equação da reta tangente é o seguinte:
O F1 é a inclinação da reta naquele ponto A que está lá. Naquele ponto A que está lá. Aí sim vai dar uma equação de uma reta, que é a reta tangente aqui esse ponto. Vou fazer mais assim, ó, porque está ficando mais evidente aí a... Aqui eu tenho que mexer só com o H. Tem que mexer lá assim. Aqui está a inclinação da reta secante. No limite, quando o H tende a zero, essa reta secante se aproxima da reta tangente. Tá bom? Ok. Poxa, eu acho que foi uma coisa boa, uma boa sugestão para vocês brincarem aí com esse GeoGebra, que é muito legal. Tá bom? Tá certo. Então vamos voltar agora às nossas apresentações. E eu vou fazer agora um outro... Só antes de terminar, alguma pergunta aqui, mais alguma dúvida? Ok, então vamos adiante, vamos agora voltar para as nossas apresentações e a gente vai fazer agora o upload de um texto agora dessa semana, tá bom? O texto dessa semana é o texto chamado Exemplo de Derivada. Derivada é exemplo. Vamos abrir aqui um pouquinho, vamos fazer o upload. Ele está carregando lá o... Ok. Ok, Lucas, está certo, professor. Obrigado, Lucas. Então vamos lá, vamos fazer... Deixa eu deixar de... Aqui, ó. Vamos agora fazer a derivada de algumas funções. Certo? Aí o que a gente pode fazer? Vocês viram o negócio seguinte, né? Se vocês forem lá no GeoGebra e fazerem a conta, vocês vão poder verificar muito dessas coisas, né? O que significa o seguinte, aqui o importante não é tanto o cálculo especificamente, mas é entender o que significa, né? Por que a derivada é a inclinação da reta tangente? Isso é importante, você tem que saber, né? Qual é a outra interpretação da derivada? Velocidade instantânea, né? Em geral, taxa de variação, isso daí é uma coisa boa, tá legal? Então é assim. Então tá lá, aqui ele está lembrando o que é a derivada, né? Veja que aqui, olha, ele usou as duas expressões. Acho que a Luana vai gostar de ver essas duas, né? Aqui com o H tendendo a zero, né? E aqui com o X tendendo a A. Essas duas expressões são bem famosas. E as duas significam a mesma coisa, né? Aqui quando o H tende a zero, A mais H se aproxima de A. E o denominador se aproxima de zero. Aqui, quando o x tende a A, o x se aproxima de A e o denominador tende a zero da mesma forma. Tá bom? Então, aqui está tudo direitinho. Agora, ele vai calcular vários exemplos que a gente pode até saber assim, mais ou menos, né? Deixa eu ver se eu faço aqui uma brincadeira com os eixos cartesianos, né? Aqui está um eixo assim, outro eixo assado. Aqui está o eixo cartesiano. E agora eu vou mudar de cor. Deixa eu colocar aqui um azulzinho. E vamos supor que a função seja constante. A função constante, digamos, é a função assim. Ok. Aí você pega um ponto aqui embaixo, né? Ops, está pequenininho. Mais ou menos aqui embaixo. E olha esse ponto aqui em cima. Faz de conta que está alinhado. Aí você quer saber qual é a inclinação da reta tangente nesse ponto. Ora, o que é a inclinação da reta tangente? A reta horizontal, né? E a reta horizontal tem inclinação zero. Então, a derivada da função constante deve ser zero. A Maria Clara está perguntando se a derivada pode ser definida como inclinação da reta tangente. Puxa, boa pergunta, né? Não é bem definida como a reta tangente, mas é uma das interpretações da derivada é essa. No caso do espaço, por exemplo, a derivada já passa a ser velocidade instantânea, né? Okay? Mas é uma interpretação da derivada, né? Agora, a derivada, para você calcular, para você manipular, não precisa nem ter gráfico. A derivada é esse limite que aparece aqui em cima. E aí não precisa nem do gráfico dela. Então, a definição é independente de ser a reta tangente. Mas,
a interpretação, né, geométrica dela é de reta tangente. Aliás, é a interpretação mais conhecida, né? Tem muitas outras coisas, taxa de variação. Por exemplo, se você tem uma população, né, que depende do tempo, a derivada é a taxa de variação dessa população. É o quanto ela aumenta por unidade de tempo. Tem muitas outras interpretações aí. Mas, com certeza, é uma interpretação importante de reta tangente. Okay? Então, está aqui, olha, se for constante, né, a derivada deve ser zero. E, de fato, olha, vamos fazer esse limite nesse caso. Como ela é constante, qual foi a variação da função? Nenhuma, né? Fica n menos m, fica zero aqui. Zero sobre qualquer coisa diferente de zero é zero. Você faz o limite da zero. Tá bom? Então tá aí essa brincadeira importante. Maria Clara, ficou legal? Tá tudo bem? Ok. Então acho que isso é uma interpretação disso daí. Né? Ok. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que ao invés de constante, eu tenha um gráfico. Okay? Eu tenha de fato, aliás, vamos fazer isso daqui, eu tenho um gráfico que é uma reta. Vamos supor isso daqui. Agora esse daqui é o gráfico da função. Tá legal? De novo, eu vou escolher um ponto aqui embaixo, um ponto aqui, um pontozinho, e vou ver esse pontozinho aqui em cima. Ok. A Rayane está perguntando aqui um pouquinho diferente. Quando tende a zero, o valor tende a infinito? Opa, não, essa daqui é uma pergunta importante. Olha só. Aqui, olha, quando você tende a zero, o denominador diminui. O denominador diminui. Mas aqui em cima também diminui. Então você está fazendo a razão entre duas coisas que simultaneamente diminuem. Essa razão tende ao valor da derivada e nem sempre tende a infinito. Né? Se tender a infinito, pode acontecer de tender a infinito. Aí a derivada não existe nesse ponto. Tá bom? Então, tender a zero não significa tender a infinito, não. Mas o que você está falando é o seguinte, talvez a pergunta fosse assim, né? Suponha que eu tenha a função 1 sobre x, 1 sobre x, essa função aqui. Se eu fizer 1 sobre x com x tendendo a zero, aí sim, olha, tá vendo? Um número muito pequeno, o inverso dele é muito grande, esse limite com x tendendo a zero é infinito. Mas esse aqui nem sempre. Esse aqui nem sempre, porque em cima não é 1. Em cima é uma coisa que também diminui. Esse é o segredo da derivada. Né? Okay? Então, se a gente voltar lá naquela tela que a gente tinha feito, deixa eu voltar aqui um pouquinho, essa pergunta da Rayane é importante. Então, eu estou aqui de novo mostrando a tela para vocês. Né? Okay? Veja, vamos pegar aqui a reta... vamos fazer um pouquinho mais assim, ó, e deixa eu aumentar aqui o H um pouquinho. Quando eu faço f de A mais H menos f de A é essa altura. Essa altura eu estou dividindo por isso daqui. Quando o B se aproxima, vamos fazer aqui, quando o B se aproxima do A, as duas quantidades diminuem. E eu estou fazendo uma razão entre elas. A razão, né, que a tangente desse ângulo tende a um valor finito. Tá bom? Eu acho que agora, né, a gente vai explorar bastante essa questão. Né? Tem situações em que o limite é infinito. Mas no caso da derivada, que é essa que a gente está fazendo aqui, né, a derivada não. A derivada tende a um valor fixo. Tá bom? Ok. Vamos ver, a gente vai continuar conversando sobre isso. Né? A sua pergunta é muito boa. E a gente vai ter muito assunto para falar sobre isso daí. Ok, então vamos voltar agora para a nossa reta. A função é uma reta. Aí a gente quer o seguinte, qual é a inclinação da reta tangente nesse ponto? Ora,
Se a função já é uma reta, né, a reta tangente é a própria função. Então a inclinação, a derivada dessa função, deve ser a inclinação dessa reta, que é o m. Tá bom? Essa que é a ideia, né? E vamos fazer então agora o quociente. Ele escolheu, aqui está inclusive errado, vocês estão vendo? Ele fez x tender a A e colocou o H aqui, né? Então ignorem esse daqui e vamos passar para cá. Aqui é o f de A mais H. Que a função é essa, né? Se x é A mais H, fica aqui. Menos o B, menos o f no ponto A. F no ponto A é esse. Aí você simplifica esse quociente, fica só m vezes H. Né? Porque o m vezes A cancela com esse m vezes A. O B cancela com esse B. Fica só esse daqui. Então, de novo, aquela brincadeirinha do tchau, né? O H aqui cancela, o H aqui cancela com o H aqui, né? E fica M. Aí esse limite é M. Poxa, é o limite que devia, né? Tá direitinho aí. Então tá indo bem, esses aqui são os exemplos. A derivada de uma constante é zero. A derivada de uma reta é a inclinação da reta. E aqui está agora uma derivada bem genérica, um negócio um pouco grande. A gente vai fazer isso algumas vezes, né? A gente calculou, deixa eu escrever aqui, ó, a gente calculou a derivada da função, da função x ao cubo. Né? Se vocês se lembrarem, essa derivada aqui era 3x ao quadrado. Esse chapeuzinho significa elevado a x. Certo? Ok. Se vocês calcularem a derivada de x ao quadrado, vocês vão ver que essa derivada vai ser 2x. E o que está acontecendo aqui, né? Tá vendo? Aqui o x era o cubo, apareceu aqui multiplicando. E aqui ficou com o cubo menos 1, x ao quadrado. É o mesmo que aconteceu aqui, né? Eu tinha um quadrado, o quadrado desceu multiplicando, e ficou o quadrado menos 1, que é 1. Né? E aí ele está dizendo isso daqui, olha. Se você for fazer em geral, a derivada do x elevado a m, x elevado a m. N é um valor genérico, né? Um número natural qualquer. Aí. Você pega 5, pega 7, né? Ok? Se você pegar essas expressões, como é que vai ser a derivada? Vai ser isso daqui. Né? E você tem que calcular o limite desse quociente. O limite desse quociente é bem simples, porque é o seguinte, o A é raiz desse numerador. Se você coloca x igual a A, dá zero. O que significa que x menos A divide esse polinômio. Isso é um assunto bem conhecido lá no ensino médio, né? Se eu tenho uma raiz, o valor x menos A divide o polinômio. É por isso que você pode simplificar aqui a brincadeira. Deixa eu voltar para o vermelho, porque o vermelho é que marca bem, né? Então, o que significa que o x menos A divide o polinômio? Significa que você pode colocar o x menos A em evidência aqui, né? E dar essa expressão. Isso daqui é uma conta um pouco chata para ser feito assim, genericamente. O melhor é fazer para o cubo, para o 4, se quiser, e assim por diante, né? Mas sempre fator. Sempre fator e você vai, então, simplificar agora. Você vai simplificar agora esse fator aqui, olha. Né? Esse fator de cima, com o fator de baixo. E fica só essa expressão aqui no ponto x. Né? Se você faz o x tender a A, aqui, olha, fica A elevado a n menos 1. A elevado a n menos 2 vezes A. Né? Tá aqui. E assim por diante. Se você agora faz essa conta, fica n vezes A elevado a n menos 1. Uau! Então isso é uma facilidade muito grande. Calcular a derivada de potência é super simples, chamado regra da potência. O n desce e subtrai 1 do expoente. Vai ser sempre assim no cálculo da derivada de um expoente como esse daí. Ok.
Então vamos adiante, vamos lá. Aqui ele está revisando, né? A derivada de uma constante é zero, a derivada de uma reta é essa, a derivada, por exemplo, de x ao quadrado é 2x elevado a 2 menos 1. Né? A derivada de x ao cubo é 3x elevado a 3 menos 1. A derivada de x à quarta, 4x elevado a 4 menos 1. E assim por diante. Né? Eu vou deixar esses exemplos para vocês fazerem um pouquinho. Inclusive, como é que deriva isso daqui está legal. Eu vou aproveitar os minutinhos finais desse raciocínio para a gente falar um pouquinho sobre uma interpretação importante e uma pergunta que foi feita na aula passada e que a gente precisa voltar a comentar aqui. Aqui é bem simples, aqui vocês vão ver, não tem problema nenhum. Deixa eu fazer o upload de um outro texto ainda dessa semana, que é esse exemplo aqui, ó, a regra do produto. Isso daqui é importante. É importante para a gente ver. Okay? Deixa ele terminar de fazer aqui o upload. Que ele está apresentando lá, está aí. Né? Então, tem uma coisa boa aqui, que é a seguinte. A gente viu, aliás, no texto anterior, vocês podem ver que a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. E você está se perguntando como é que vai ser a derivada de um produto. No primeiro chute, vai ser a derivada de um produto, o produto das derivadas. E aí não está bom. Ele exemplifica isso aqui com essa regra. Né? A derivada dessa é 3x ao quadrado. A derivada dessa é 2x. Quando você faz o produto das derivadas, deu isso daqui, ó, o produto das derivadas. No entanto, quando você deriva o produto, quem é o produto? É x elevado à quinta, né? Quando você deriva o produto, fica 5x à quarta. Não é o produto das derivadas. Tá certo? Então tem uma regrinha aqui importante. Né? Também a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. Né? A derivada de um quociente, por exemplo, nesse caso, se você fizer o quociente das derivadas, dá isso daqui. Enquanto você pegar o quociente significa pegar x ao cubo e dividir por x ao quadrado. Fica só x. Quando você deriva, dá 1. Tá vendo? Então, o quociente das a derivada do quociente não é o quociente das derivadas. E ele vai justificar essa expressão. Né? Então, o que vai ser a derivada de um produto? Vai ser uma coisa muito, muito estranha. Eu prefiro fazer o seguinte. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Então, essa é uma regra super importante. E a derivada do quociente? Uau, de novo, vocês vão ter que, né? Vocês vão usar tanto isso que vocês vão acabar decorando essa expressão, né? De como faz. Fica assim, né? É a derivada do primeiro vezes derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes a de cima, sobre a de baixo ao quadrado. Essas expressões parecem um pouco complicadas, mas não é complicada não. Só para a gente ter uma ideia de como é que elas funcionam, vamos fazer aqui a derivada de um produto, por exemplo. Né? Esse daqui. Para fazer a derivada de um produto, eu vou usar o quociente de Newton do produto. Então é o produto nesse ponto, menos o produto nesse ponto, divididos por a distância entre os dois. Tá bom? Aí vai ficar isso daqui. E eu quero saber como é que isso daqui funciona. A ideia aqui é relacionar esses números com os quocientes que a gente já conhece, tanto da função f, que é a derivada, como do quociente da função g, que a gente conhece. Então a gente vai tentar forçar as coisas a aparecerem esses quocientes aqui. Ó. Aí a gente usa um truque sujo, um truque imundo, que é o seguinte: eu vou somar f de a vezes f de x e subtrair o mesmo número.
somei e subtraí. Quando eu somo e subtraio, olha só, aqui eu vou colocar o jeito x em evidência. Não. Quando eu coloco o jeito x em evidência, fica esse daqui, que é o quociente de Newton da própria F. Né? Okay? Mesma coisa de cá, né? Quando eu coloco f de A em evidência, olha só, fica esse quociente de Newton da G. E agora está claro, qual vai ser a derivada do produto? É esse limite. Está aqui, ó. A derivada do produto é esse limite. Quando você faz esse limite, então, vai ficar agora o limite desse e tal, fazer a conta, deu essa expressão que aparece lá. Né? Aí ele verifica aqui, olha, que eu pego, vamos fazer a derivada do produto agora, né? Aí eu pego x ao cubo, x ao quadrado, ok? Como é que seria a derivada do produto? Seria isso daqui, ó. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Né? Aí está tudo aqui. Faz a conta, deu isso daqui. Que é exatamente, né, o produto desses dois, da x à quinta, quando eu derivo da 4x ao quadrado. Tá bom? Poxa, a mesma coisa com o quociente. Você vai justificar, vai fazer o quociente, está tudo direitinho. Né? Aí, usando essas regras, olha só, você tem uma função horrível para derivar. Raiz de x vezes cosseno. Com essas regras, é fácil. É a derivada dessa vezes essa, mais a derivada dessa vezes essa. A derivada de raiz de x, isso aqui, deixa eu escrever aqui para vocês verem. Né? A raiz de x, de fato, é x elevado a meio. X elevado a meio. Né? E qual é a derivada dessa expressão? X elevado a meio, a derivada é meio de x elevado a meio menos 1. Aí fica x elevado a menos meio. Está aqui, ó, meio de x elevado a menos meio, vezes o cosseno. Menos a raiz vezes a derivada do cosseno. Nós vamos ver, a derivada do cosseno é menos o seno. Enfim, se você conhecer algumas poucas derivadas, você conhece o produto, soma, subtração, quociente, dessas derivadas todas. Isso aqui é muito legal. E qualquer dúvida, vão lá no GeoGebra e, né, se divirtam lá com aquele negócio todo. Né? A última observação que eu vou fazer, ele faz aqui a derivada da tangente. Ops. Tem aí muita coisa para ser feito, mas eu acho que isso dá para vocês lerem. Isso aqui não tem problema. Né? Agora, eu queria fazer um comentário que alguém perguntou na aula passada, se eu não me engano, que a gente estava estudando a concentração de medicamento na corrente sanguínea. Era essa a função. Era essa a função, e a gente viu que o gráfico dela era assim. Ops, o gráfico dela assim. Aí alguém perguntou, e esse curuto aqui, né? Esse morrinho aqui, de onde é que esse morrinho vem? Né? Poxa, é essa que eu queria explicar para vocês, e aqui tem todo o segredo que a gente vai falar ao longo do curso. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa função e derivar usando as regras lá do quociente. Tá bom? Então fica lá, né? A derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, sobre o de baixo ao quadrado. Faz a conta, deu isso daqui. Simplifica, vai dar isso daqui. Essa é a derivada. Tá legal? Ok. Onde que a derivada se anula? A derivada vai se anular, se vocês olharem, é onde o numerador se anula. É no ponto t igual a 2. Por quê? Né? 2 ao quadrado, 4, vezes 6, 24, anula isso daqui. No gráfico, olha só o que acontece. Poxa, a derivada é a inclinação da reta tangente. A reta tangente aqui é zero, a inclinação é zero. Uau! Olha só como é que a gente vai usar a derivada para estudar a função. Melhor ainda, se vocês olharem aqui, olha, né? Antes do 2, a derivada aqui é positiva.
o que significa que a inclinação da reta tangente é positiva. Aí ela se anula aqui em t igual a 2, e do t igual a 2 para frente, a inclinação da reta tangente é negativa. É só fazer a conta. O que significa que ela está diminuindo. Uau! Então, olha só, como é que a gente explica aquele cucuruto matematicamente, né? Antes, a derivada era positiva, depois é negativa. E nesse ponto, dá zero. Puxa, isso aí vai dizer para a gente tudo que a gente quiser saber sobre cucuruto de função, né? Ponto de máximo, ponto de mínimo, etc. A gente vai fazer usando as derivadas, tá bom? Poxa, muito bacana, né? Ok. Ah, foi o Lucas que tinha perguntado. Valeu, Lucas. Aí, ó, né? Você é quem perguntou sobre o cucuruto. Agora a gente tem uma ferramenta matemática muito legal para a gente estudar isso, né? Antes a derivada é positiva, depois a negativa, aqui é o zero. Então aqui é um ponto de máximo da função. Muito legal, né? Essa é a lista da próxima semana. A gente já vai brincar muito com isso. De fato, vai ser a lista daqui para o final do curso, né? O Vinícius está perguntando que lista é essa, né? Vamos esperar, Vinícius. Vai ter muita coisa para fazer. Até o final do curso a gente vai estudar essa brincadeira, tá bom? Poxa, eu acho que a aula hoje foi interessante, né? Porque o assunto é muito interessante, é um assunto muito vivo. E assim, o mundo moderno começa, né, com o cursinho de livro. Tá legal? Tudo bem? Tá bom. Mais alguma pergunta? O Lucas está dizendo, ele gostou da aula. Obrigado, Lucas. Valeu, uma aula bem, né, interessante. E não deixem de usar o computador para vocês brincarem um pouco, sabe? Porque o computador ajuda demais a fazer, né? Tá legal? Tudo bem? Obrigadão aí, Luana, e o Lucas, Vinícius. Tá ótimo. Obrigado a todos. Tem alguém digitando ainda? Isso. Ok, só mais um minutinho. Ok? Tem muita gente digitando. Vamos esperar um pouquinho o pessoal digitar. Ok, o André também gostou, a Ana Carolina. A Ana Carolina está perguntando, deixa eu ver aqui, né? Ao fazer raiz de x ao quadrado, com o limite tendendo a menos infinito. Ops! Ô, Carolina, deixa eu explicar isso para você nos fóruns. Faz lá uma pergunta no fórum, porque isso aqui a gente tem que discutir bastante, um assunto um pouquinho delicado, né? Confesso que tenho muito que aprender no GeoGebra. Olha, eu também. O GeoGebra tem coisas que a gente descobre a cada dia, não tem problema nenhum, está muito bom. O Lucas Barros, em assíntotas rapidinho. Ô, Lucas, esse é um assunto bem complicado. Vamos lá para o gráfico. Eu talvez, se vocês for perguntarem lá, eu posso colocar imagens, discutir, mas esse é um assunto também um pouco longo, né? Okay? O Luiz Felipe está dizendo para eu ter um bom dia, Felipe. O Felipe Eigi também está agradecendo. Obrigado, gente. Então tá certo. O fórum, o Lucas está perguntando o seguinte: como é que funciona o fórum? Entra no Aprender. Entrando no Aprender, tem lá o link para o fórum, certo? O link para vocês aparecerem lá. E aí vocês podem digitar as perguntas. Vão ter outras pessoas respondendo, eu vou responder também, né? Tá legal? Aliás, se a gente tiver mais 2 minutinhos, deixa eu mostrar o fórum para vocês, né? Quem quiser tiver alguma outra aula, não tem problema, pode sair. Mas o Lucas fez uma pergunta que é muito boa, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o fórum para vocês. Eu vou dividir de novo né? Espera aí, só um minutinho. Deixa eu dividir essa aula aqui com vocês. Conferência da web. Tá aqui. Ok. Aqui eu vou diminuir um pouquinho essa. Espera aí, só um minutinho. Porque isso daqui é importante, né? Ok? Espera aí. Ok. Então vocês estão vendo
Vocês não estão vendo aqui. Espera aí, só mais um minutinho. Ops, deixa eu sair e fazer Oi, espera aí um minutinho que eu não estou conseguindo colocar vocês aqui para verem o GeoGebra, sabe? Oi, espera aí só um minutinho. Ops. Só mais um instantinho, deixa eu tentar. Isso. Eu quero tentar mostrar para vocês a tela do aprender, e mostrar como é que funciona essa questão do fórum lá, porque isso daqui eu acho que vocês vão aproveitar muito se souberem como mexer com o fórum de lá, sabe? Deixa eu ver se eu consigo agora dividir o screen aqui com vocês. Essa daqui eu acho. Tá aí, ó. Vocês estão vendo? Aqui é a tela do aprender, tá bom? É a tela que vocês vão ver normalmente quando entrarem lá, ok? Aqui tem algumas coisas, mas nessa semana que a gente está estudando, que é essa daqui, olha, tem aqui o fórum da semana. Estão vendo esse link? Vocês cliquem aqui e vai ter então acrescentar um tópico. A hora que acrescentar um tópico, aparece o título. Vamos colocar aqui teste, né? E aqui vocês escrevem a mensagem. Por exemplo, qual a derivada de... aqui tem um truque legal, que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui com vocês. Qual a derivada do seno de x? Ok? Qual a derivada do seno de x? Aí vocês perguntem aqui e alguém pode responder. Aí vocês mandam a mensagem lá para o fórum, aparece aqui, ó, teste, vocês abrem o teste. Quando aparece, não, tá vendo que o seno de x ficou matemático? Ficou na expressão matemática, né? Então vocês podem usar aí toda a notação matemática aqui no fórum. E aqui é o ambiente normal para fazer esses cálculos. Tá legal? Por exemplo, se alguém quiser responder, coloque aqui e vai responder. Eu vou dizer assim, eu acho que a derivada do seno, vocês escrevam assim, né? Uma barrinha, parêntese. Coloca aqui seno de x, fecha parênteses. Pronto, tudo que está entre esses barra parênteses é notação matemática. Eu acho que essa derivada é o... E aí vocês colocam o cosseno. Uau! Vocês fazem assim e coloquem aqui dentro o cosseno de x. Tá legal? Vamos responder lá como é que ficou. Enviar a mensagem. Tá aqui, ó. A derivada do seno é o cosseno. Tá legal? Poxa, eu acho que isso daí é uma coisa super importante para vocês lerem aí. E o fórum é o que há de mais assim, prático para a gente fazer as contas, etc. Quem tiver dúvida sobre essa notação matemática, pode fazer o seguinte. Vem aqui lá no cabeçalho e tem um link para notação matemática. Estão vendo aqui, ó? Ok. Aqui vocês podem explicar direitinho como é que vocês escrevem qualquer fração, como é que vocês escrevem um limite, etc. Isso aqui é super legal e vale a pena usar isso aí no fórum. Tá bom? Ok. Ele está perguntando a Fernanda, se tiver dúvida em alguma questão, devo usar o fórum também ou perguntar aqui na aula? Poxa, uma pergunta boa. Se for uma pergunta fácil de responder, Fernanda, com o assunto da aula, a gente responde dentro da aula mesmo. Mas uma pergunta, por exemplo, como foi feita sobre assíntotas. Poxa, assíntota é um outro conteúdo, é longo. Explicar assíntota aqui é um pouquinho difícil. Mas lá no fórum vale a pena fazer para a gente explicar. Tá legal? Então, quem tiver assunto,
vai lá e pergunta no fórum, que é mais natural, né? Então a ideia é o seguinte, pode tirar dúvida nos dois casos, mas se for uma pergunta muito longa, aí o melhor é ter o fórum. Se for uma pergunta rapidinho dentro do que está sendo feito, por exemplo, professor, eu não entendi bem esse quociente de Newton, aí eu explico, né? Porque eu estou fazendo aquilo. Mas se for um assunto mais elaborado, o fórum tem o natural, tá bom? Puxa, o Lucas Barros está ainda explicando, tá ótimo, né? Ficou claro. Não, gente, usa lá o fórum, vocês vão gostar, e é muito bom porque tem anotação matemática, e não só eu posso responder, como também os colegas podem entrar, fazer comentário, etc. Tá bom? Ok, gente, muito obrigado a vocês. Eu adorei a aula hoje também. Gostei muito de estar com vocês aí. Um abração e até a próxima aula. O Jonas ainda está digitando, deixa eu ver o que ele está querendo falar. Valeu, obrigado, Jonas. Isso. Um abração então para todos. Isso. Tchau, professor.